Tem sempre uma quantidade muito grande de mulher perguntando como fazer para confiar em homem ou para ainda querer um relacionamento com homem ou para ainda conseguir ter interesse em homem, né? Depois de tanta ilusão, de tanta coisa triste, né, que elas passaram. E elas também me perguntam, por eu ter passado, né, a questão que eu vivenciei com o Diogo, como que após uma situação tão traumática, como que eu consegui continuar acreditando no amor, em relacionamento, né? E como que eu não mantive medo de homens após isso. Não, isso sabendo que eu já passei outros relacionamentos, né, longos e onde eu fui traída, onde eu tive bastante problema também. Então, juntando tudo isso, elas querem saber como que eu não desisti de gostar de homem, como que eu consegui trabalhar tudo isso na minha cabeça. Primeira coisa que você tem que entender: o trauma, ele não te dá o direito de ser dura com as pessoas. Absolutamente ninguém tem culpa do que você já vivenciou, entendeu? Para você ter mais ou menos uma ideia, imagina o Marcos, o marido da Raquel, de Mulheres Apaixonadas. Então, aquele agressor, você mistura ele com aquele cara do Homem Invisível, um borderline com narcisismo de comorbidade, obviamente, e era um monstro. Então, assim, foi realmente uma situação muito crítica, muito pesada, mas eu também tive outros dois relacionamentos, né, um, que duraram muito tempo, e então eu tive um desgaste emocional muito grande. Por que que depois de passar essas situações tão horríveis, né, de ter perdido tanto tempo com pessoas ruins, né, como que eu ainda consigo acreditar em homem? A resposta é muito simples, gente. Eu tenho pai, gente. Eu tenho pai, entendeu? Além do pai, eu tenho um padrinho, que é como se fosse meu pai. Eu tenho tios, eu tenho amigos, homens, tenho irmãos, né? Meus quatro irmãos, tenho quatro irmãos e os quatro são homens. Então eu sou cercada de excelentes exemplos de que existem homens que realmente são muito bons, homens que têm caráter, homens que são incapazes de serem covardes. E acima de tudo, eu fui criada bem, fui criada com muito amor. Todos esses homens que eu mencionei aqui para vocês, da minha família, não só meu pai, mas foram homens que me trataram como princesa. Então eu tive um discernimento muito bom, inclusive se eu não, se eu no momento em que eu entrei, né, nesse relacionamento com o Diogo, em que eu percebi que ele era o monstro que ele era, se eu conseguir me posicionar bem a ponto daquilo não me afundar, eu até que me saí muito bem. Eu fiquei assim traumatizada pela violência, pela questão de risco de morte que eu passei, mas pela parte psicológica, no sentido de tentativa deles de destruição, porque eles tentam fazer isso, né? De autoestima e tudo mais, de alto valor meu mesmo, isso não me abalou em absolutamente nada, muito pelo contrário. Mas se isso aconteceu, né, se eu tive uma autoestima muito sólida, muito boa, para eu não me deixar nem um pouco abalar por tudo que eu passei com ele nesse sentido, porque as agressões psicológicas, né, verbais e toda essa tentativa que eles fazem de fazer com que você se sinta sem valor, né? Isso não me afetava justamente porque eu tenho isso muito consolidado. Mas isso, gente, isso eu não aprendi só eu sozinha na minha vida adulta, não. Isso é uma coisa que foi construída lá na minha infância. Foi uma coisa que eu ganhei com meu pai, os meus pais, na verdade, né, com a minha família. Mas toda essa minha segurança, todo esse meu discernimento do que é certo e errado num relacionamento, a ponto dele não ter conseguido me manipular, eu só consegui porque eu tive essa base na minha vida. Outra coisa, eu gastei muito tempo da minha vida, né, a maior parte da minha vida em relacionamentos longos. Então, pelo menos dois deles foram bem longos, né? Esses dois que foram ruins e foram mais longos foram com homens com atitudes bem lixo mesmo. Mas, gente, eu tive outros homens. Eu tive contato com homens que foram
verdadeiros príncipes para mim, com homens que foram maravilhosos, de verdade mesmo. Então, se eu for realmente colocar na ponta do lápis os homens com os quais eu me relacionei, e eu fizer duas lacunas aqui, quem foi mal, quem foi bom. Cara, o número de pessoas que são boas, o número de homens que são bons, ele é muito maior do que esses três que foram babacas. Entendeu? Ele é muito maior. Não tem como eu comparar. Existem homens ruins, sim, mas vocês têm que aceitar o fato de que a maioria dos homens é boa, gente. A maioria das pessoas, aliás, é boa. Eu vou dar um exemplo. Eu evito andar na rua, né? Sozinha por conta de questão de assédio, essas coisas que eu passo. Toda vez que eu passo uma situação dessa, em que algum homem começa a me perseguir mesmo, a ir atrás de mim mesmo, todas as vezes eu fui salva por um outro homem. Então, assim, ao mesmo tempo que tem um babaca atrás de mim pra me estuprar, provavelmente, eu sei lá o que ele quer, tem um homem que foi muito, cara, o cara foi muito herói, o cara foi muito foda. Eu já passei situação assim, e o cara, um homem, no caso, um homem mais velho, ele claramente estaria em óbvia desvantagem física em relação ao cara que estava me perseguindo, que era um armário. Então o cara, tipo, entendeu? Eu era desconhecida pro homem. Ele se dispôs tipo, me salvar, a realmente me pegar, me tirar do lugar e me levar. E ele tava com medo. Claramente. Só que olha como que esse cara foi bom. Ele parou o que ele tava fazendo pra me ajudar. Isso sempre acontece comigo. Eu sei que num país como o Brasil, né, a gente toda hora que a mulher foi morta pelo próprio parceiro, vê casos de agressão, eu sei que fica muito difícil, né, a gente confiar na bondade humana depois que a gente passa um processo desses, mas se a maioria não fosse boa, gente, a gente não teria uma ordem na sociedade. O fato é que se a maioria das pessoas não fosse pro lado do bem, a gente não teria o progresso que a gente tem. Eu sei que as leis seguram muita coisa, a religião segura muita coisa, mas ainda assim, porque o mal pode ser feito às escondidas. Ainda assim, a gente está muito bem, porque o bem é a maioria. Muitas outras vezes em que eu passei coisas ruins, às vezes até coisas causadas por mulheres, como uma vez que eu fui drogada numa festa, por exemplo, quem me levou para o hospital, quem me tirou do lugar, né, e me levou para o hospital foi um homem desconhecido, entendeu? Então a gente não pode generalizar. Ainda que a sua realidade seja diferente da minha, ainda que você não tenha tido um bom exemplo dentro da sua casa a respeito do seu pai ou de seus familiares homens, ainda que você não tenha tido essa sorte, o seu caso não é a realidade. Ele não é a realidade. Eu sei que para quem tem uma situação difícil, é muito complicado você enxergar a realidade que vem de fora disso. Vou dar um exemplo. Você foi traída. Você quer acreditar que existem homens que ainda são fiéis, só que dentro de você está mais do que certa de que a maioria dos caras vão trair mesmo e não há nada a ser feito sobre isso. Se você enraizar essa crença, minha querida, já era. Já era. Você só vai olhar para relacionamentos, isso porque isso acontece de forma inconsciente, tá? Mas você só vai conseguir enxergar relacionamentos onde a mulher está sendo traída. Definitivamente não dá para você dizer que não existe homem que é fiel, porque isso é mentira. Então, aí que eu te reforço a necessidade de você ser fria no seu julgamento, porque se você deixar o seu inconsciente tomar conta das coisas que você está procurando, você só vai achar exemplo ruim mesmo. Outro fator importante, eu infelizmente subestimei isso na época, mas eu dou um conselho aqui de ouro para vocês. Se você passou uma situação com uma pessoa abusadora, isso aqui não é só para mulheres, né? O homem que estiver vendo isso também passou com uma mulher abusadora. Se você passou isso, não hesite em procurar tratamento psicológico. O meu grande erro nesse sentido foi eu achar que eu conseguiria me curar, porque como ele não conseguiu me atingir no sentido de autoestima, ou é o que geralmente abala muito as vítimas, eu achei que eu estava só com o medo. Achei que eu fiquei só com o medo
e que eu conseguiria trabalhar isso sozinho com o tempo. Porque eu já acho que o pior que tinha pra eu consertar em mim, que eram coisas mais profundas e tal, eu consegui. Então eu pensei assim, poxa, então eu já vivenciei tanta coisa e consegui passar bem, por que eu não vou conseguir vivenciar isso? Isso eu achava, né, gente? Só que realmente eu fiquei bem. Vocês que me acompanharam aí viram que eu tava super feliz e tudo mais. Só, gente, que não é assim que a coisa aparece, né? E você realmente só consegue perceber a profundidade do quanto aquilo te atingiu quando você entra novamente numa situação de relacionamento, né? Que é aí que a coisa começa a pesar. Especialmente se você tá falando de relacionamento sério, né? E se você pega uma pessoa boa de verdade, por incrível que pareça, é aí que você vê a dimensão, porque a cabeça da gente dá um nó. Então eu procurei até ajuda por conta de problema que eu tive, eu procurei até ajuda recentemente. E nessa sessão que eu vi o quanto que isso tinha me atingido, sabe? Aí eu percebi, mas eu já tinha tido um insight sobre a minha necessidade de ver um cuidado dessa parte. Olha quanto tempo já se passou, né? Desde que eu me separei. Não subestimem o impacto que lidar com um agressor, né? Com uma pessoa violenta no relacionamento possa causar na sua vida, porque é profundo, é muito profundo. Então, busca tratamento mesmo, de verdade. E além disso, minha querida, acredite no bem. Acredita no bem, cara. O bem é maior. Eu sei que muita coisa que a gente vê, né, em noticiário, ao nosso redor mesmo, faz a gente desanimar, né, pensar o contrário, mas, gente, a maioria das pessoas é boa. A maioria das pessoas quer que as coisas deem certo. Sim, o bem é a maior força que a gente tem. O bem é a maior. Não deixa de acreditar nisso. Jamais. Um beijo grande. Até.